Antes de tudo existia ele, antes das estrelas, antes do tempo, que é em si mesmo uma criação, uma invenção divina, uma dimensão que não existia, até que ele decidiu que deveria existir. Antes de qualquer coisa que a mente humana consegue conceber, antes de qualquer palavra que a linguagem humana consegue pronunciar, antes do primeiro pensamento que o primeiro ser pensante jamais teve, ele já era. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Essa frase tão curta, tão densa, tão impossível de processar completamente com a mente finita que carregamos, é a declaração mais radical já escrita na história da humanidade. Não diz que Deus surgiu no princípio, diz que no princípio, o ponto de partida de tudo, ele já estava lá. Que antes de haver um antes, havia Deus, eterno, completo, perfeito, sem necessidade de nada, sem dependência de ninguém, existindo por si mesmo e em si mesmo com uma plenitude que nenhuma criatura jamais conheceu ou conhecerá. E então, por pura vontade, por puro amor, por uma generosidade que transcende qualquer compreensão, ele decidiu criar, não porque precisava, não porque estava solitário menos a Trindade. O relacionamento eterno entre Pai, Filho e Espírito Santo garante que Deus nunca esteve sozinho, não porque havia algo faltando em sua existência perfeita, mas porque o amor, em sua essência mais profunda, transborda, porque a glória, quando é plena, se derrama, porque Deus é por natureza um Deus que dá, e antes de haver alguém para receber, não havia ainda o palco onde essa doação suprema se manifestaria em toda a sua extensão. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, 8 palavras em português. 10 palavras em hebraico original Bereshit, Bara Elohim, Et Hashamayim, Viet. E nessas palavras está contido o maior evento da história, não da história humana, não da história do planeta Terra, não da história do universo observable, que os telescópios mais poderosos da humanidade conseguem alcançar. O maior evento da história de tudo. O momento em que o Nozir deu lugar ao ser, em que o nada absoluto foi rasgado pela voz de Deus. E daquele nada, começou a emergir algo. A palavra hebraica usada para criar é bara menos, e é uma palavra reservada exclusivamente para o que Deus faz. Seres humanos fazem, formam, moldam, transformam. Mas bara menos criar do nada, trazer à existência o que absolutamente não existia, menos isso, é exclusividade divina. Nenhum ser humano jamais criou algo do nada. Todo artista precisa de tinta, todo arquiteto precisa de pedras, todo músico precisa de ar para transmitir o som. Mas Deus não precisou de matéria-prima, não precisou de ferramenta, não precisou de espaço onde trabalhar, porque o espaço em si foi parte do que ele criou. Falou, e o que não era, começou a ser, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1:2. Essa imagem menos o Espírito de Deus pairando sobre as águas primordiais, sobre o caos informe que existia antes da ordem divina ser estabelecida, menos é uma das mais poderosas e misteriosas de toda a Escritura. A palavra hebraica para múvia sei e marashefut, que carrega a ideia de chocar, de planar, de um pássaro cobrindo seus ovos com calor e cuidado antes de a vida emergir. Era a presença de Deus sobre o caos. Era o Criador, contemplando a obra antes de moldá-la. Era o silêncio extraordinário do momento que precede a primeira palavra. A pausa antes da sinfonia mais grandiosa já executada. O instante antes de o maestro erguer a batuta e o universo inteiro começar a existir nota por nota, comoda por comoda, dia por dia, numa sequência de beleza que faria os anjos cantarem de espanto e admiração. E então Deus falou, e quando Deus fala menos, tudo muda, para sempre. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Gênesis 1:3, 4 palavras. As 4 palavras mais poderosas já pronunciadas em toda a eternidade. Não havia interruptor, não havia fonte, não havia estrela, não havia fogo, não havia reação química, não havia absolutamente nada que pudesse produzir o que Deus estava prestes a criar. Havia apenas trevas absolutas, o tipo de escuridão que não é simplesmente ausência de luz, mas ausência de tudo. O vazio primordial que a mente humana não consegue verdadeiramente imaginar, porque nunca experimentou nada parecido. E então, Deus falou, e a luz existiu. Não nasceu gradualmente, não se acendeu lentamente como uma chama que precisa de oxigênio e combustível. Explodiu na existência completa, perfeita,
instantânea, menos porque a voz de Deus não sugere, não tenta, não experimenta, a voz de Deus declara. E o que é declarado por Deus simplesmente é, porque a própria realidade obedece à sua palavra, como um servo obedece ao seu rei. Imediatamente, completamente sem questionamento, os físicos modernos falam do Big Bang, o momento em que o universo começou com uma explosão de energia e luz de intensidade inimaginável. Um evento que teria ocorrido há aproximadamente 13,8 bilhões de anos, e do qual todo o cosmos observável emergiu. Cada vez mais cientistas, ao contemplar a extraordinária precisão das constantes físicas que tornam a vida possível, menos a força da gravidade, a velocidade da luz, a carga do elétron, a proporção entre matéria e antimatéria, menos chegam à conclusão que esse universo não pode ser acidente, que por trás dessa ordem existe uma mente, que por trás dessa precisão existe um propósito. A Bíblia não precisa do Big Bang para provar o que já declarou há milênios. Mas quando a ciência aponta para um começo, para um momento em que tudo o que existe começou a existir a partir de um ponto de densidade e energia infinitas, ela está sem saber apontando para o mesmo evento que Gênesis descreve com uma simplicidade que esconde uma profundidade abissal. Deus falou, e a luz existiu, e viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Gênesis 1:4. Aqui está algo que precisamos pausar para contemplar. Deus viu que a luz era boa, não apenas funcional, não apenas necessária para o que viria depois. Boa, bela, digna de contemplação e aprovação. Deus é o primeiro estata da criação, o primeiro ser a reconhecer e apreciar a beleza do que foi feito. E se o próprio Deus parou para contemplar e declarar boa a sua criação, isso nos diz algo extraordinário sobre a natureza do que estava sendo construído. Não era apenas uma estrutura mecânica, um palco utilitário para eventos futuros. Era uma obra de arte. Era uma expressão da própria natureza de Deus, que é bom, que é belo, que é luz em si mesmo e que criou um universo que refletisse em escala finita e criatural o reflexo de sua própria glória infinita. O primeiro dia terminou. A luz existia. As trevas haviam sido separadas e o universo menos ainda informe, ainda vazio de vida, ainda aguardando os toques subsequentes do artista divino, já era mais do que havia sido um instante antes. E foi à tarde e amanhã, o dia primeiro. Gênesis 1:5. No segundo dia, Deus criou o firmamento, menos a expansão que separou as águas acima das águas abaixo, estabelecendo a atmosfera que envolveria o planeta e tornaria possível tudo o que viria depois. E novamente, Deus falou. E novamente o que não existia passou a existir. E novamente a criação obedeceu à voz que havia chamado a luz das trevas. Porque essa voz não pede, não negocia, não convence. Ela simplesmente é menos, e na presença do que simplesmente é, tudo que ainda não é se curva e começa a ser. No terceiro dia aconteceu algo que qualquer pessoa que já ficou em silêncio diante do oceano, que já olhou para uma montanha coberta de neve, que já viu o sol se pondo sobre um campo de flores silvestres vai entender no mais profundo do seu ser. Deus criou a terra seca, e então menos como se a terra seca fosse apenas a tela em branco esperando as pinceladas finais, Deus criou as plantas. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie. Gênesis 1:11. A terra estava nua, e então estava coberta de verde, devido de uma variedade que até hoje os biólogos continuam catalogando. Estimativas sugerem que existem entre 8 e 10 milhões de espécies de seres vivos na Terra, das quais apenas uma fração foi identificada e nomeada pela ciência. Cada folha com sua forma única, cada flor com sua cor específica, cada árvore com sua estrutura particular, cada raiz encontrando seu caminho no solo de uma forma que nenhuma engenharia humana jamais reproduziu com igual eficiência. Tudo isso, essa explosão de diversidade viva, que cobre o planeta de polo a polo que existe em profundezas oceânicas sem luz e no topo de montanhas sem oxigênio, que se adapta e persiste e floresce em condições que deveriam ser impossíveis. Tudo isso nasceu da mesma fonte, do mesmo Deus que no princípio disse que a luz era boa menos e que agora, olhando para a terra coberta de verde e vida, voltou a ver e voltou a declarar que era bom. E o terceiro dia terminou. E o universo estava se tornando o que havia sido imaginado antes do tempo existir. Um lar, um jardim, um lugar
onde a maior criação ainda estava por vir. Ao quarto dia, se você já saiu numa noite sem nuvens, longe das luzes da cidade, e olhou para o céu, você sabe que existem momentos em que a grandeza do universo simplesmente esmaga qualquer arrogância humana. Quando você percebe que está olhando para estrelas que são sóis maiores do que o nosso Sol, que algumas das luzes que você vê existem há bilhões de anos, e que a luz que chega aos seus olhos naquele momento saiu de sua fonte muito antes de a Terra existir. Que o universo observável tem um diâmetro de 93 bilhões de anos-luz, menos uma distância tão absurda que não existe. Número com zeros, suficientes para representá-la de forma que o cérebro humano possa realmente processar. E foi tudo isso que Deus criou no quarto dia. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para separar o dia da noite, e sejam eles para sinais e para estações determinadas e para dias e anos. Gênesis 1:14. O Sol, a Lua, as estrelas, criados, não como objetos aleatórios espalhados pelo espaço por acaso, mas com um propósito específico e deliberado, para governar o dia e a noite, para marcar as estações para servir como sinais para a criatura que ainda estava por vir. Cada estrela posicionada, cada órbita calculada, cada distância estabelecida com uma precisão que, se alterada em uma fração infinitesimal, tornaria a vida impossível. A distância entre a Terra e o Sol, 150 milhões de quilômetros, é chamada pelos astrônomos de unidade astronômica. E essa distância específica, nem um pouco maior nem um pouco menor, cria zona habitável, onde a água pode existir no estado líquido, onde as temperaturas permitem a vida, onde a atmosfera pode se manter estável. Se a Terra estivesse 5% mais próxima do Sol, água em estado líquido impossível, temperatura proibitiva, vida impossível. Se estivesse 1% mais distante, menos congelamento global, água apenas como gelo, vida impossível. Os astrônomos chamam isso de fine-tuning, o ajuste fino do universo. Os filósofos chamam de argumento antrópico. A Bíblia chama de criação. Fez Deus, pois, os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Gênesis 1:16. E fez as estrelas. 5 palavras no final do versículo. Como se as estrelas menos bilhões de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas. Um universo de escala tão absurda que a mente humana literalmente não consegue processar. Fossem quase um detalhe, um acréscimo casual. E também criei isso divino que revela, de forma que não pode ser exagerada, a diferença absoluta entre o Criador e tudo que foi criado. Para nós, uma única estrela é incompreensivelmente grande. Para Deus, bilhões de estrelas são mencionadas em 5 palavras no final de um versículo. O quarto dia terminou. O palco estava iluminado. E então veio o quinto dia menos e o universo, que até então havia sido habitado apenas por plantas e astros, ganhou algo que nunca havia existido: movimento, vida que se movia, vida que respirava, vida que sente. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Gênesis 1:20. Do oceano primordial, menos aquelas águas sobre as quais o Espírito de Deus havia pairado no início de tudo, emergiram criaturas, peixes de formas que os abismos oceânicos ainda guardam, espécies que os olhos humanos jamais verão, criaturas que existem a quilômetros de profundidade, onde a pressão da água esmagaria qualquer submarino construído pelo homem, baleias que cantam músicas de frequências que percorrem oceanos inteiros, polvos que têm 3 corações e sangue azul, e inteligência que envergonha muitos vertebrados, peixes que produzem luz própria nas trevas do fundo do mar, menos como ecos microscópicos do momento em que Deus disse haja luz e a própria escuridão obedeceu. E então, as aves, criaturas que desafiam a gravidade, essa força que mantém todos nós presos à Terra, menos com uma facilidade que os melhores engenheiros aeronáuticos da história estudaram e continuam estudando na tentativa de reproduzir artificialmente o que Deus criou organicamente. Eisa do Albatros, projetada para planar sobre oceanos inteiros sem bater as asas. O sistema de navegação do pássaro ártico que migra do Polo Norte ao Polo Sul e de volta todo ano. 70 mil quilômetros, guiado por campos magnéticos que a criatura nem sabe que usa. O beija-flor que bate as asas 80 vezes por segundo e que tem um coração que bate 1.200 vezes por minuto em pleno voo. Um motor biológico cuja eficiência energética nenhuma tecnologia humana chegou perto de igualar.
E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos e multiplicai-vos. Gênesis 1:22. A primeira bênção da Bíblia. A primeira vez que Deus fala diretamente para suas criaturas, não para criar, não para separar, não para nomear, mas para abençoar, para encher de vida e de futuro e de capacidade de se perpetuar, para dizer às criaturas do oceano e do céu que elas não eram apenas objetos decorativos no universo vazio, eram seres abençoados, investidos de propósito, dotados da capacidade extraordinária de gerar vida a partir de si mesmos. E Deus viu, e era bom. O quinto dia terminou. O oceano pulsava de vida. O céu era cortado por asas em todas as direções. E havia ainda um dia pela frente. O sexto, o último, o mais extraordinário de todos, menos no qual o Criador guardara para o final a criação que traria em si mesmo, de forma única e exclusiva, entre todas as criaturas, algo que nenhum peixe, nenhuma ave, nenhuma estrela possuía. A imagem do próprio Deus, o ser capaz de conhecer seu Criador, de amá-lo de volta, de escolher, porque amor sem escolha não é amor, é apenas programação, menos caminhar com aquele que o havia feito do pó da terra e soprado nele o fôlego que o tornara alma vivente. O ser capaz de estar aqui, milênios depois, ouvindo essa história e sentindo no mais profundo do seu interior que ela não é apenas história, menos é verdade, é origem, é identidade, é a resposta para a pergunta que toda criatura humana carrega desde que nasceu consciente o suficiente para formulá-la. Por que existo? A resposta estava chegando, no sexto dia, no momento mais extraordinário da criação, no instante em que o universo inteiro, menos cada estrela, cada oceano, cada ave, cada flor, finalmente faria sentido completo. O sexto dia começou como os outros, a voz de Deus, a obediência imediata da criação, a matéria respondendo ao seu comando com a mesma prontidão com que a luz havia respondido no primeiro dia, menos instantânea, completa, perfeita. E disse Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos da terra conforme a sua espécie. E assim foi, e a terra produziu leões com uma majestade que faz qualquer ser humano recuar instintivamente, como se o corpo soubesse, antes da mente, que está diante de algo para o qual não foi projetado para enfrentar sozinho. Elefantes com memória e luto, e laços familiares que os biólogos estudam há décadas com crescente espanto. Golfinhos com inteligência social que rivaliza com primatas. Cães com lealdade que o próprio Deus parece ter colocado como sinal de como o amor incondicional se parece na prática cotidiana. Abelhas com sistemas de comunicação tão precisos que podem transmitir a localização exata de uma flor a quilômetros de distância, através de uma dança. Uma linguagem sem palavras que a evolução não consegue explicar satisfatoriamente, mas que a criação revela como mais um detalhe extraordinário na tapeçaria de um Deus que não faz nada pela metade. E Deus viu que era bom. Mas então, algo diferente aconteceu. Algo que não havia acontecido em nenhum dos dias anteriores. Uma pausa, uma deliberação, uma consulta interna na Trindade que a narrativa de Gênesis registra com uma mudança sutil, mas profundamente significativa na linguagem menos. Porque em todos os dias anteriores, Deus havia simplesmente falado, e a criação havia simplesmente obedecido. Mas agora, antes da criação mais importante de todas, houve uma conversa, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, façamos, plural, não farei menos, mas façamos. A Trindade em conselho, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, deliberando sobre a criação mais extraordinária que o universo jamais receberia, como se essa criação específica, menos diferente de tudo que havia sido feito, antes menos merecesse uma atenção diferente, um cuidado diferente, uma intenção diferente, como se o que estava prestes a ser criado fosse de uma categoria tão distinta de tudo que havia sido feito antes que mesmo a linguagem precisava mudar para honrar a magnitude do momento. A nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esses words, imago Dei, a imagem do Deias, são as palavras mais elevadas já pronunciadas sobre qualquer criatura em toda a história do universo. Não dizem que o ser humano é Deus, mas dizem que o ser humano carrega em si algo que nenhuma outra criatura carrega, menos um reflexo, uma representação, uma semelhança funcional e relacional com o próprio Criador, a capacidade de raciocinar, de criar, de amar, de escolher, de ter relacionamentos, de estabelecer moralidade.
de contemplar o infinito, de fazer perguntas sobre a própria existência. Menos tudo isso é parte do que significa ser feito à imagem de Deus. O leão não se pergunta por que existe. A águia não contempla a própria mortalidade. O oceano não questiona seu propósito. Mas o ser humano, desde o primeiro momento em que desenvolveu consciência suficiente, olhou para o céu e perguntou: quem colocou as estrelas lá? O que há além delas? Quem sou eu? Por que existo? Para onde vou quando morrer? Essas perguntas não são fraquezas. São a marca da imagem de Deus gravada na natureza humana. A evidência de que fomos feitos para mais do que o que este mundo pode oferecer. De que há em nós uma dimensão que só encontra resposta em Deus. Um vazio que tem exatamente o formato de Deus e que nenhuma outra coisa no universo consegue preencher completamente. Agostinho de Hipona escreveu no século IV uma frase que ecoou pela história da teologia cristã: como poucas nos fizeste para ti, Senhor, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousa em ti. 17 séculos depois, essa frase ainda ressoa, porque descreve com precisão cirúrgica a experiência universal do ser humano. Essa inquietação fundamental, essa busca que não para, esse senso persistente de que há algo mais, algo maior, algo para o qual fomos feitos e que ainda não encontramos completamente. E então veio o momento mais íntimo de toda a criação. E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Do pó da terra, da mesma matéria que forma as rochas, os oceanos, as estrelas, porque somos fisicamente parte do universo que Deus criou, feitos dos mesmos átomos que formam as montanhas e os mares. Os cientistas confirmaram isso. Os átomos que compõem o corpo humano foram forjados no interior de estrelas que explodiram bilhões de anos atrás. Somos literalmente poeira estelar. Somos literalmente pó da terra. Mas então, e aqui está um momento que separa o ser humano de toda a criação anterior, de uma forma que nenhuma teoria evolucionista consegue replicar ou explicar. Deus se inclinou, o Criador do Universo, aquele que havia falado às galáxias a existência sem esforço, aquele diante de cuja voz o oceano e o céu e a terra haviam obedecido. Instantaneamente, se inclinou sobre essa criatura de pó e soprou. Soprou de si mesmo. O fôlego de vida que entrou nas narinas do primeiro homem não era apenas ar, era o sopro divino, a animação pessoal de Deus sobre a criação que trazia sua imagem. Nenhum animal recebeu isso. Nenhuma ave foi animada pelo sopro direto de Deus. Nenhum peixe, nenhuma flor, nenhuma estrela. Apenas o ser humano, feito do pó mais humilde e animado pelo sopro mais divino, recebeu essa dignidade incomparável de ser vivificado pessoalmente pelo próprio Criador. E o homem foi feito alma vivente, não apenas corpo, não apenas biologia, não apenas um organismo mais complexo que os outros, uma alma menos uma dimensão eterna, consciente, relacional, capaz de conhecer e ser conhecida, de amar e ser amada, de caminhar com Deus no jardim que ainda estava sendo preparado para ser o lar dessa criatura extraordinária. E Deus olhou para tudo que havia feito. 5 dias de criação, um universo de beleza incomparável, oceanos e estrelas e florestas e animais, tudo isso que havia sido declarado bom a cada dia. E agora, com o homem e a mulher, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A criação estava completa. E dessa vez Deus não disse que era bom, disse que era muito bom. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Muito bom. As duas únicas palavras que descrevem a criação completa, menos incluindo o ser humano, são muito bom. Não apenas funcional, não apenas adequado, não apenas suficiente. Muito bom. Extraordinariamente bom. Perfeitamente bom. O Criador contemplando a obra concluída com a satisfação de quem vê o propósito eterno se manifestando no tempo de exatamente a forma como havia sido imaginado antes do tempo existir. O 6º dia terminou. E havia um dia ainda pela frente, não um dia de criação, não um dia de trabalho, mas um dia que revelaria algo sobre o coração de Deus que nenhum dos 6 dias anteriores havia revelado completamente. Um dia de descanso, um dia de contemplação, um dia que diria a toda a criação, e especialmente ao ser humano feito à sua imagem menos que existir, não é apenas trabalhar, criar e fazer. É também parar, respirar e contemplar, descansar no relacionamento com aquele que nos fez e nos conhece e nos ama com o amor que existia antes de nós existirmos e que existirá
quando o tempo em si chegara ao fim. O dia mais sagrado estava chegando. O sétimo dia não teve criação. Não houve voz cortando o silêncio. Não houve estrelas sendo posicionadas. Não houve criaturas sendo animadas. Apenas Deus e o ser humano, juntos pela primeira vez. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou. Gênesis 3. Esse era o design original. Não um ser humano correndo e produzindo e se perdendo, mas uma criatura em descanso profundo, sabendo quem é, de onde veio e para que foi feita. Você não é acidente. Você não é produto do caos. Você é a imagem de Deus. Você é portador do sopro divino, feito para caminhar com o Criador, feito para ser amado pelo autor de tudo que existe. E esse amor ainda está disponível hoje. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. O descanso do sétimo dia ainda existe. O jardim foi destruído menos, mas o relacionamento foi restaurado na cruz. E o Pai ainda espera, com os braços abertos, como sempre esteve. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3:16.